Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Meus prezados irmãos, estamos fazendo a solenidade da Epifania. A palavra Epifania quer dizer manifestação. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e nós nos tornamos cristãos e nós começamos a andar no caminho da salvação, no caminho de nosso Senhor, quando Jesus se manifesta a nós. Enquanto nosso Senhor não se manifestar a nós, não muda a nossa vida. Mas quando nosso Senhor se manifesta a nós por alguma coisa, então a nossa vida muda, porque nós fazemos o que a igreja nos propõe no dia de hoje. Nós começamos a nos preocupar como os magos o fizeram nessa expressão. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando nosso Senhor se manifesta a nós, nós procuramos nosso Senhor. Nós o procuramos para adorar. E nós não procuramos somente um dia. Nós procuramos todos os dias. Porque Deus, nosso Senhor, se manifesta. Ele nos dá a sua graça. Como é Deus que veio a este mundo, se Ele não viesse, nós não o teríamos. Uma iniciativa de Deus. Também o encontro que nós podemos ter de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida que nós podemos ter buscando a face de nosso Senhor para adorá-lo todos os dias de nossa vida. Isso só pode ser uma graça divina que Deus nosso Senhor nos dá. Nesse dia da festa da Epifania, é o dia de nós agradecermos a Deus, dele ter vindo até nós, ele nos dá a sua graça para nos iluminar, para nos guiar e nos conduzir. Deus conosco, o Emanuel, que se manifesta a nós. Antes de começar estas palavras, as irmãs, no sábado que foi ontem, tentaram oferecer umas prendas lá na barraca da Chiquita, mas por causa da chuva as pessoas não compareceram. Então aqui, quem gostaria de ajudar as irmãs, ajudar o convento, ao terminar a Santa Missa, ali no salão, elas estarão com essas prendas. Se alguém quiser olhar uma olhadinha nas prendas e levar para casa, nós agradecemos de coração a essa colaboração que as pessoas poderão dar ao convento, às irmãs. Meus amados irmãos, a liturgia no breviário destaca 3 acontecimentos que são manifestação de nosso Senhor a nós, na liturgia, nos textos das Sagradas Escrituras. Quero falar brevemente sobre elas e pedir a nosso Senhor, que nosso Senhor nos dê a sua graça, para nós, para os habitantes de nossa cidade, para os brasileiros, que eles descubram nosso Senhor, que nosso Senhor se manifeste a eles. O primeiro texto, digamos assim, o primeiro modo de manifestar, não que seja uma coisa que está esgotando os modos de manifestação de nosso Senhor, mas 3 exemplares de manifestação de Jesus às pessoas, ao mundo. Jesus mostrando a sua divindade. A igreja nos apresenta hoje com os magos, que nós temos aqui no nosso texto. Esses magos receberam a graça de buscar Jesus guiados por um astro, que o evangelista chama de estrela. Porque quando nós vemos algo luminoso no céu,
nós não temos muita condição de saber muito bem o que é. Nós dizemos que é uma estrela porque é uma luz. E assim os magos vieram. Era um meteoro, era um anjo. Deus os guiou por uma estrela, por uma luz. Deus já tinha feito isso no Antigo Testamento, quando, por exemplo, guiou o povo dele, que estava no Egito, até encontrar a terra prometida, pelo deserto. Deus guiou o povo por uma luz. Essa luz era, durante o dia, uma nuvem, e durante a noite era um fogo. Era uma luz. Quem olhasse aquela luz ali, podia até confundi-la com uma estrela. E aqui, segundo São Mateus, que se ocupa deste mistério, da vocação dos magos, para encontrar nosso Senhor, adorá-lo e oferecer a sua vida para Jesus, também Deus se serviu de uma estrela. A estrela em si mesma, ela não quer dizer nada se não houver uns esclarecimentos que Deus dá. Se todo sinal, se não tiver um esclarecimento, a gente não entende aquilo como sinal, não. Então, Deus tocou o coração deles. Eles eram pessoas sábias, da região da Pérsia, que é uma opinião que predomina entre os estudiosos. Provavelmente eles vieram da Pérsia. A Pérsia, nesta época, havia muitos estudiosos, muitos sábios, que estudavam as tradições dos povos, estudavam os sinais do céu. Como até hoje, por exemplo, a gente vê os homens tentando descobrir os segredos dos astros, dos planetas. É sempre algo que nos chama a atenção. Principalmente, por exemplo, querem saber se existe vida nos outros planetas. Ninguém consegue descobrir. Apenas tentam ver se tem uma comprovação de vida. É muito difícil a pessoa descobrir, mas é um grande interesse, a pessoa tem aquela curiosidade de saber como são as coisas lá do céu. Então isso não é coisa nova, isso é coisa antiga. E Deus, por esse interesse de estudos e de buscas desses homens sobre a natureza, Deus os cativou, Deus os chamou por meio de um astro. E eles vieram guiados até Jerusalém, porque as circunstâncias todas diziam que nasceria um grande rei. Ao nascer esse grande rei, haveria um astro indicando o nascimento desse grande rei. É isso que os magos falaram para os estudiosos de Jerusalém e para Herodes. E eles chegaram então em Jerusalém e disseram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós viemos aqui para adorar este menino, o Rei nascido, o Rei dos Judeus. Aí Herodes, então, essa busca de Deus, que é uma coisa tão interessante. Todas as vezes que nós buscamos Deus em nossa vida, não fica somente para nós. Quando, por exemplo, nós buscamos bens materiais, também não fica somente para nós. Se bem que esses bens materiais, eles não conseguem ser divididos para muitos, eles se acabam logo quando nós buscamos bens materiais. Por exemplo, um pai, uma família, um homem qualquer que busca muitos bens materiais e encontra, e ele não consegue reter para ele, ele vai acabar morrendo e vai deixar esses bens materiais para os outros. Quando nós buscamos Deus, nosso Senhor, quando nós buscamos as verdadeiras e principais riquezas, que é o homem viver de acordo com o seu Criador, agradando-o, sendo seu amigo, essa busca, ela tem uma consequência enorme para todo mundo. Qualquer um que começa a se interessar por Deus,
que encontra o autor de todas as riquezas, que é Deus, ele não faz somente para ele. Ele beneficia todo mundo. Assim com esses magos, eles buscavam Jesus, buscavam o Salvador, buscavam o Rei dos Judeus para adorá-lo. E eles beneficiaram Herodes, que era o rei. Herodes era o Herodes Magno, que governou uns 50 anos entre os judeus, através de políticas com Roma, através de tratos, mas conseguiu fazer. E fazia muitas guerras, agradava muito os romanos. Ele tomava conta ali da região, fazia que os impostos fossem divididos. A parte vai para os romanos, a parte vai para ele se manter. Mas ele conseguiu. Herodes, então, por meio da busca dos magos, ficou sabendo da existência do grande rei dos judeus, do Salvador. O trabalho dos magos levou luz para Herodes. O que Herodes fez com essa luz já é outra coisa. O que Herodes fez com esta graça já é outra coisa. Que é isso, por exemplo, que os pais fazem em sua família. Eles buscam Deus, eles procuram honrar a Deus, eles beneficiam seus filhos. O que seus filhos vão fazer com esse tesouro, com esta graça, já é um mistério de Deus. Mas que os filhos se beneficiam, se beneficiam. Quando um padre procura muito agradar a nosso Senhor, busca muito a face de Deus nosso Senhor, é claro que seus paroquianos vão se beneficiar. Ontem mesmo eu estava lendo um livrinho sobre o sacerdócio e dizia assim, olha, tal padre, tal paróquia. Se o padre reza, se o padre se interessa, se o tesouro do padre mesmo é Jesus Cristo nosso Senhor, evidentemente que a sua paróquia vai se beneficiar. Ninguém pode buscar nosso Senhor sem que os outros saibam que ele busca nosso Senhor. Também os sacerdotes daquela época, eles viviam escrutando as Escrituras, prescrutando as Escrituras. Eles buscavam Deus o tempo todo, a manifestação do Messias o tempo todo. Mas eles precisavam de uma graça. Ninguém pode encontrar Jesus, nosso Senhor, se Deus não vier ao nosso encontro. E eles também tiveram uma luz, porque Herodes reuniu os príncipes dos sacerdotes. Os príncipes dos sacerdotes, quer dizer, aqueles que exerciam o sacerdócio em Jerusalém, que deviam entender muito bem como funcionava a lei dos sacrifícios, da moral, de como se descobre e como se comprova quem é profeta, quem não é profeta. Se uma doença é curada, não é curada, se é maligna, se é de Deus, se é tudo isso eram estudiosos, esses sacerdotes, porque eles estavam sempre com os escribas pesquisando e procurando saber das coisas para agir de acordo com a lei. Os príncipes dos sacerdotes, os grandes estudiosos, ninguém podia ser príncipe dos sacerdotes. Quando eles falam príncipes, é que assim, um deles é o sacerdócio deste ano, mas os outros já foram alguma vez, ou poderão ser depois, de acordo com a eleição. E havia também os escribas, que estudavam as Escrituras o tempo todo para transmitir as tradições das Escrituras para o povo e para os outros estudantes. Todos eles foram interrogados para saber se era realmente aquele o momento em que devia vir o Messias, o Emanuel, o prometido. Por causa da busca dos magos, também foram iluminados aqueles sacerdotes estudiosos. E eles foram lá nas Escrituras e transmitiram o recado dizendo, sim, está na época de nascer o menino, mas não é aqui na cidade de Jerusalém. Vai ser em Belém, por causa de Miqueias, que diz, e tu, Belém,
não és uma das menores, porque de ti sairá aquele que salvará, governará o meu povo Israel. Então os sacerdotes também ficaram iluminados e sabendo que o Messias estava presente. Porque nosso Senhor está se manifestando. Nosso Senhor Jesus Cristo está se manifestando a Herodes. Jesus Cristo, que já tinha nascido, estava se manifestando aos príncipes, dos sacerdotes, aos escribas. E o povo todo, quando houve essa pergunta dos magos, o evangelista diz que não somente Herodes ficou turbado pela notícia, mas toda a Jerusalém. Toda a cidade de Jerusalém teve notícias do menino Jesus, do nascimento dele. Por isso nós chamamos a essa passagem de Epifania. É a manifestação de Deus. Deus sempre se manifesta de alguma coisa para nós. Não vai haver ninguém que vai comparecer um dia diante do juízo de Deus e vai chegar a dizer: eu nunca ouvi falar do Senhor. Não poderá acontecer, porque aqueles que buscam Deus, eles fazem que essa luz se estenda para os preguiçosos, ou para os descuidados, ou para os incapacitados. Os únicos que talvez reclamem de alguma coisa, mas também não vão reclamar, seriam os inocentes, que morrem sem ter a capacidade de entender. Então eles vão ver a luz de Deus e vão agradecer. Nós nem buscamos nada, nem fomos provados, e nós temos a graça da recompensa divina. Mas todos nós, meus amados irmãos, que recebemos a liberdade que nos agrada tanto, que recebemos o uso da razão que nos orgulha tanto, todos nós temos que dizer para nosso Senhor, que tomar uma decisão diante de nosso Senhor, para segui-lo e adorá-lo. Esse é o grande exemplo desses magos, que vieram do Oriente, guiados pela graça da estrela, para buscar Jesus e adorá-lo. E qual é a nossa responsabilidade também na nossa família, no meio em que nós vivemos. Quero terminar essa passagem da manifestação de Jesus, que recebida a resposta de Herodes, de que não era em Jerusalém, mas era em Belém, que os magos deviam ir e ali encontrar Jesus, e se encontrassem aquele que eles estavam buscando, que eles voltassem para anunciar a Herodes, que também gostaria de ir lá homenagear. Já que é um rei, o rei merece as homenagens. Quando saíram da cidade, os magos viram a estrela. Aquela estrela era o grande sinal que Deus lhes dera do Messias, do rei dos judeus. E eles se alegraram com uma alegria muito grande. Existe uma alegria de quem busca Deus, meus amados irmãos. Pode começar a fazer isso. Procurem Deus cada dia numa leitura espiritual divina da Sagrada Escritura. Busquem a Deus todos os dias pela oração. Busquem a Deus todos os dias pela invocação e virão que Ele dará alegria. Deus é o autor das alegrias. Deus é o autor de todo o bem. Todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, nós temos alegria. Esses magos, ao virem a estrela, eles se alegraram com uma alegria muito grande. E foram seguindo-a até que a estrela parou onde estava o menino. Todos os bens da terra, todas as pessoas que nos conduzem a Deus, elas terminam em Deus. Por isso que quando nós vemos pessoas importantes que nos conduzem a Deus, devemos agradecer muitas pessoas, mas que elas nos conduzem a Deus. Devemos terminar em Deus. Nenhuma criatura pode tomar o lugar de Deus. A estrela chegou, a estrela guia, como a liturgia nos fala. A estrela guia parou em Jesus. Ela conduziu os magos até Jesus.
Nós também, se nós pudéssemos ser instrumentos de Deus, se Deus nosso Senhor nos usa como seus instrumentos, é a nossa missão. Vamos até Jesus e em Jesus nos deixamos. Olha, agora você resolve com o nosso Senhor os seus problemas. É com Ele que você vai resolver. Eu te guiei até Ele. Eu pude te apontar, Jesus. Como a estrela faz, como todos os apóstolos fazem, como a própria Virgem Maria faz, de modo excelente. Ela nos conduz até nosso Senhor. E quem vai nos julgar será nosso Senhor. Quero apenas lembrar as outras duas passagens, mas apenas apontando para elas. Nesse dia de hoje, Jesus também se manifesta quando ele nasce. É o primeiro motivo da sua manifestação e os reis vêm até ele. Mas também se conta que Jesus se manifestou quando ele fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Quando Jesus foi, transformou água em vinho, e o melhor vinho que existe. Jesus se manifestou aos seus discípulos, e eles começaram a crer nele. Também a liturgia aponta a manifestação de nosso Senhor, quando ele foi até o Jordão, onde estava São João Batista batizando. E ali Jesus se manifestou a São João Batista. E São João Batista viu que uma pomba, representando o Espírito Santo, pousou sobre Jesus. E a voz do Pai falou: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus as minhas complacências, ouvi-o. Todas essas manifestações de nosso Senhor, Ele usa outras pessoas, Ele usa os seres, as coisas, para manifestar o seu poder. E eu termino aqui minhas palavras pedindo a Nossa Senhora que ela abençoe a todos que nos ouvem, a todos que estão nesta igreja, a todos que nos acompanham, e que eles sintam a manifestação de Jesus, o encontro com nosso Senhor, e sigam nosso Senhor e adorem a nosso Senhor. E ofereçam a Jesus os seus presentes. O que tem de melhor? O ouro, porque Jesus é nosso Rei. Que ofereçam suas orações, sua vida, uma vida moral, uma vida que agrada a Jesus. Que ofereçam o seu incenso. E que façam o que for necessário para agradar a nosso Senhor. O sacrifício que for necessário vale a pena. É para a melhor coisa do mundo. É Deus que nós temos. É para Deus que devemos viver. E a Ele que devemos agradar, ainda que nos custe alguma coisa. Que ofereçam todos os dias para Jesus a mirra, que representa o trabalho, o sacrifício, que representa o esforço que cada um deve fazer para buscar a face de Jesus e adorá-lo. Que nosso Senhor abençoe a todos, que todos sintamos e vejamos Jesus, que o conheçamos pela graça dessa festa da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.